família dele, Pai. Pai querido, Pai amado, e usando ele como voz de trombeta, voz de trovão nesta noite, Deus. Ai, Pai querido, Pai amado, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu confesso a vocês que eu relutei demais para trazer a ministração que eu vou ministrar hoje aqui. Eu vou explicar para vocês. Eu relutei muito. Desde que o pastor Paulo Cardoso me fez o convite, o Espírito Santo falou para mim: você vai trazer essa palavra. E aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. E hoje eu passei o dia procurando uma outra mensagem, uma outra palavra. Passei o dia relutando, mas não teve jeito. Foi algo que Deus ministrou para mim. Não sei se você entende isso. Sabe aquelas vezes que Deus ministra algo para você? Algo que Deus fala contigo. É para você. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: agora você vai compartilhar isso com outras pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Verso 5 diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém. Só até aqui. Pode sentar, querido. Vou explicar para vocês algo que o Espírito Santo falou comigo no dia 27 de fevereiro. Eu até marquei o dia. 27 de fevereiro. Hoje é 3 de março. Semana passada. Alguém aqui participa de grupo no WhatsApp? Qualquer tipo de grupo. Todo mundo, né? Ou praticamente quase todo mundo. Grupo de família, grupo da igreja. Eu participo de alguns grupos. Já participei de muitos, mas hoje são bem restritos. Eu participo de um grupo que é um grupo de debates bíblicos. É um grupo de ensinamento. Então as pessoas estão lá para falar da Bíblia. E no dia 27 de fevereiro, eu não me recordo que dia da semana foi, mas eu lembro que eu cheguei em casa e eram as 11h30 da noite. E eu peguei o celular e só nesse grupo tinha 250 mensagens.
Só nesse grupo. E aí eu peguei e falei, nossa, o pessoal está animado. Geralmente eles não são assim, são mais tranquilos. O que está acontecendo? E quando eu entrei lá no grupo para ver, o pessoal estava discutindo sobre dízimo. Só que a discussão que estava tendo lá, isso eram às 11h30 da noite, ela já acontecia desde as 3h30 da tarde. Então, das 3h30 da tarde daquele dia, o pessoal estava num burburinho, todo mundo discutindo, e a principal discussão era que dízimo era da época da lei, ou se era mandamento para a igreja, ou que dízimo não era dinheiro, que dízimo era alimento, que dízimo era animal. E o pessoal estava na discussão e colocando o texto bíblico, e estava uma bala de gato. E quando eu vi aquela discussão, o pessoal desde as 3h30 da tarde até 11h30 da noite discutindo sobre dízimo, eu falei assim para o Senhor, eu falei assim para o Espírito Santo, falei, Senhor, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Tem tanta dificuldade em entender a contribuição. E eu comecei a fazer essa pergunta. Por que as pessoas elas tentam buscar tantos argumentos para falar assim, não vou dar dinheiro na igreja, não. Isso é coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento. A igreja não tem que entregar dízimo, dá 10%. Eu falei, Senhor, por quê? E aí foi aí que o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo me deu uma, que eu caí no chão, ajoelhado no pé da cama. O Espírito Santo falou para mim, tá? Ministrou para mim. Ele disse assim para mim, Paulo, sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade de entregar, de contribuir, de dizimar? Porque as pessoas, elas não entenderam que tudo é meu. E aí eu falei, como assim, Senhor? Aí o Espírito Santo falou assim, as pessoas elas entregam a vida a Cristo, entregam a vida a Ele, e ela entrega tudo. Senhor, eu entrego minha família, eu entrego tudo para o Senhor, eu entrego minha vida, o meu coração, eu entrego, Senhor. Mas tem uma coisa que elas não entregam: o dinheiro. Quando falam em dinheiro, elas falam, não, o dinheiro é meu. E aí o Espírito Santo falou para mim, Paulo, você já entregou tudo para mim? Você, Paulo, já entregou tudo? Ou será que tem coisas que ainda são suas e não são minhas? Eu falei, não, peraí, eu não estou entendendo. Não estou entendendo, como assim? Aí o Espírito Santo falou assim, quando as pessoas entenderem que tudo que elas têm de patrimônio, de dinheiro, tudo que elas têm, a família, os filhos, a casa, tudo não é delas, é meu. Ela vai entender que dar 10% do que ela tem é muito pouco. É muito pouco. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó. O Espírito Santo falou assim, abre em Marcos 10. Vamos lá. Marcos 10. O Espírito Santo falou no meu coração. Verso 17. E pondo-se a caminho, Marcos 10, 17, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom?
Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso te guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O Espírito Santo falou para mim assim: Paulo, enquanto as pessoas não me colocarem acima de todas as outras coisas na sua vida, eu não vou ser o primeiro na vida delas. Elas precisam me colocar como Senhor, como dono. A palavra Senhor no grego é Kyrios, que significa dono, dono de tudo que ela tem. Ele falou assim: ó, eu faço tudo, eu cumpro os mandamentos, honro meu pai e minha mãe, não dou falso testemunho, eu cumpro tudo. Aí o Senhor olhou para o coração dele e falou: ainda tem uma coisa que está tomando o primeiro lugar no coração dele. Ainda tem uma coisa que está em primeiro lugar no coração dele. São os bens materiais que ele tem. E aí Jesus falou para ele assim: ainda te falta uma coisa. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, ele não aceita uma porcentagem da nossa vida. Jesus, ele não negocia uma parte da nossa vida. Com Deus, ou é tudo, ou não é nada. Ou eu entrego tudo e coloco Ele como Senhor de toda a minha vida, de tudo o que eu tenho, ou não é nada. Interessante que quando o apóstolo Paulo ensina para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala assim: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto nós não colocarmos Cristo como o Senhor das nossas finanças, e foi isso que o Espírito Santo ministrou para mim, a gente nunca vai conseguir experimentar a vontade perfeita de Deus para as nossas finanças. Eu caí no chão ajoelhado dizendo: Senhor, como assim? Eu te sirvo. Eu sou um pregador da tua palavra, eu ensino a tua palavra. O Espírito Santo falou para mim assim: ainda te falta uma coisa, Paulo. Você é capaz de dar tudo? Você é capaz de me colocar como Senhor de tudo da sua vida? Se eu te pedisse tudo, você era capaz de me entregar? O Espírito Santo falou para mim assim: vai lá em Abraão. O que Deus pediu para Abraão? O teu filho a quem tu... Sabe por quê? Porque nós não podemos amar ninguém e nada acima de Deus. Me entrega o teu filho, o teu Isaac. O que você tem de mais valor, me entrega. Eu falei: Jesus, que loucura é essa? Jesus falou para mim assim: você está disposto a entregar tudo? Você está disposto a entregar tudo?
Espírito Santo falou para mim assim: então vai lá em Marcos 12. Abre aí. Marcos 12. É tudo. As pessoas estão com dificuldade do 10%. Deus está pedindo tudo. Versículo 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro. 12:41. Estando Jesus assentado defronte do gasofilácio, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobrejava ou sobrava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Veja que o enfoque de Jesus aqui não foi que ela entregou 2 moedas. A gente às vezes quando fala da viúva pobre, a gente fala: não, mas ela entregou 2 moedas. Se você tiver 2 moedas, entrega 2 moedas. É a oferta da viúva. Mas o que Jesus ressaltou aqui não é que ela entregou 2 moedas, é que ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Os ricos davam do que estava sobrando e davam altas quantias de dinheiro. Está escrito aqui. Mas Jesus falou assim: no mundo espiritual, essa viúva entregou mais do que todos eles juntos. Porque ela entregou tudo. Você já entregou tudo para o Senhor na sua vida? Você já entregou tudo? Se hoje o Senhor te pedisse: eu quero tudo que você tem, eu quero tudo, você estaria disposto a entregar tudo? Eu estou falando literalmente. Entregar tudo. Eu falei assim: Espírito Santo, eu vou pregar isso aqui, eles não vão entender, eles não vão receber, eles vão me apedrejar. Entrega tudo. Ele não quer só 10%. As pessoas estão brigando por causa de 10%. Estão discutindo nas redes sociais por causa de 10%. O Espírito Santo falou assim: ah, meu filho, eles não entenderam que tudo que eles têm é meu. Você lembra da parábola dos talentos? Vamos lá. Mateus 25:14. O Senhor viajou para longe e entregou os seus bens. Entregou os seus bens para os seus servos. Ele entregou dinheiro, o seu patrimônio. O que ele tinha de patrimônio, ele entregou para os seus servos. Para um ele deu 5 talentos. Para outro ele deu 2 talentos. E para outro ele deu 1 talento. Eu te pergunto, o dinheiro que eles tinham eram deles? Os talentos que eles tinham eram deles? Mas um dia aquele senhor voltou para prestar conta do dinheiro que era dele. O Senhor falou para mim assim: Paulo, o que você tem não é seu. Eu dei para você administrar, mas não é seu, é meu. E um dia eu vou querer, um dia eu vou vir para prestar conta com você. E
E naquela noite, meia-noite, do dia 27 para o dia 28, eu aceitei Jesus como Salvador no pé da minha cama. Eu entreguei tudo. Eu falei, Senhor, simples, tudo é teu. Nada mais é meu. Nada mais é meu, tudo é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos, minha esposa é do Senhor. Tudo é teu. 100% eu estou entregando para o Senhor. Aí quando eu fiz essa entrega, quando eu falei, Senhor, 100% é tudo teu. Aí o Espírito Santo falou assim, bom, agora eu vou te ensinar uma verdade. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Agora que você entregou tudo. Interessante, né? A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, você não vê falando que eles davam 10%. Eles vendiam a propriedade. Entregava tudo aos pés dos apóstolos. Porque eles entendiam que nada do que eles tinham eram deles. Eles vendiam o que eles tinham. Entregava tudo. Aí um dia teve um casal que falou assim, ó, vamos dizer que nós vamos entregar tudo, mas nós vamos ficar com um pedaço pra gente. E eles chegaram lá, primeiro homem, e falou assim, ó, tá aqui o nosso tudo. E aí Pedro falou assim, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Se você não entregou tudo para o Senhor, tudo bem, ficasse para você. Mas não vem aqui dizer que você entregou 100% se você não entregou. Vai morrer. Uf. E a mulher veio e confirmou a mesma história. É tudo, 100%. Não. Sabe o que o Senhor falou para mim? Versículo 10, 2 Coríntios 9. Ó, no 6 ele fala assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. No 10 ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, agora que você entregou tudo, agora que está 100% na minha mão, eu vou te ensinar uma coisa. Eu só quero a semente. Aquele que muito semeia, muito também colherá. Aquele que pouco semeia, pouco também colherá. Aí no 10 ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia. O Espírito Santo falou para mim assim, Paulo, se você não semear, eu não vou poder te dar semente, porque eu só dou semente para quem semeia. Para que eu vou dar semente para quem não semeia? Aquele que é poderoso para dar semente ao que semeia, e pão para comer.
Imagina, eu ia passar no mercado, ia fazer uma feira ali, mas eu falei, não, eu vou fazer na imaginação. Imagina que eu tenho um abacate aqui na minha mão. Se eu cortar esse abacate, o que vai ter dentro dele? O caroço. A gente come esse caroço? Esse caroço é para quê? Essa semente? Para plantar. Se eu corto uma manga, o que tem no meio da manga? Um caroço, uma semente. A gente come essa semente? Para que é essa semente? Para plantar. Se eu corto uma laranja, o que tem no meio da laranja? Um monte de caroço. A gente come esse caroço da semente? Se eu corto uma maçã no meio, o que tem no meio da maçã? Semente. Tem muita gente brigando por causa da semente. Tem um monte de gente discutindo nas redes sociais por causa da semente. Não, eu não posso dar semente. Não, vai me fazer falta. Não, se eu der semente, a semente não é para comer, a semente é para plantar. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. Ele dá os dois. Ele dá a semente, mas ele também dá o sustento. Ele dá a fruta e dá a semente. E os crentes estão brigando por causa da semente. Só que ela não entendeu que quem deu a fruta é o dono da feira. É ele que abastece. Ele dá semente e pão. O Espírito Santo falou assim: Paulo, é só você semear. É só você semear. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: 3 passos. O Espírito Santo falou para mim naquela noite: 3 passos para você prosperar. 3 passos para você prosperar, Paulo. Primeiro, semeie. Semente não é para comer. Semente é para plantar. Primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim: não retenha a semente que é para plantar. O apóstolo Paulo trouxe essa revelação dizendo: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Meu irmão, eu sou de uma época, em 1990, quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em 1990. Eu era da Assembleia de Deus. Eu fui dos 7 anos de idade até os 18 anos da Assembleia de Deus. E eu lembro que na minha época de adolescente não se falava, não se ensinava sobre oferta. Não, parece que era um negócio assim, não, é proibido. Oh, irmãos, a gente tem a coleta para fazer, os irmãos doem, sabe como é que é, né? A gente tem conta para pagar, a igreja tem as suas despesas, mas irmão, faça o que o Espírito Santo colocar no seu coração. O pastor quase pedia desculpa para a igreja por causa do momento da oferta. Não se falava, porque as pessoas tinham uma coisa com: não pode falar em dinheiro na igreja. Não pode. Interessante.
pegar um culto de ensino para falar de contribuição, Deus me livre. Pegar um culto de domingo com uma pregação sobre a contribuição, meu pai, não, isso não existe. Isso não existe. Interessante. Eu fico ali na transmissão e eu fico acompanhando na live as pessoas que estão ali assistindo. Aí aparece os irmãos que têm amizade comigo no Facebook. Aparece, fulano de tal está assistindo com você. Aí eu olho e falo, não veio na igreja, né? Mas está assistindo, mas tá bom. Não, ó, tá aqui assistindo. Fulano tá... Aí daqui a pouco tem um monte de gente assistindo a live. Eu vou, compartilho, estou lá em cima, compartilho. Compartilho e tal. 25 pessoas assistindo a live. Na hora que começa a ministração de dízimos e ofertas. Dos 25 tem 3 pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam entregar tudo. Não é à toa que Jesus falou assim, olha, vocês não podem servir a 2 senhores. Porque você vai amar um e odiar o outro. Ou você vai aborrecer um e amar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a mamon. Segunda coisa que o Espírito Santo falou para mim assim: você quer prosperar, Paulo? Ele falou para mim, tá? Para mim. Ele disse assim: os talentos tiveram um critério para ser entregues. O Senhor que entregou os talentos para os seus servos, Ele não entregou aleatoriamente num sorteio, falando, você vai pegar 5, você vai ficar com 2, você vai ficar com 1. Não foi no palitinho que Ele entregou. Qual foi o critério que Ele usou? Alguém sabe? Segundo a sua capacidade. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, Paulo, como que você quer receber 2 talentos, você não tem capacidade de administrar 1? Aí eu estava ajoelhado, caí no chão. Meu Deus. Ele falou assim, aprenda a administrar o que você tem. Porque se você não consegue administrar 1, eu não vou ter como te entregar 2. Se você não tiver capacidade de administrar 2, eu não tenho como te entregar 5. O sentido da parábola é esse. Ele entregou conforme a capacidade. Se você quer receber mais de Deus, então aumente a sua capacidade. E eu falei, tá, Senhor, e como que eu faço isso? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você nasceu aprendendo a andar? Eu falei, não. Você nasceu aprendendo a falar? Eu falei, não. Você nasceu aprendendo a ler e escrever? Eu falei, não. Você nasceu aprendendo a andar de bicicleta? Eu falei, não. Você nasceu aprendendo a dirigir? Eu falei, não. Ele falou, e hoje você faz tudo isso? Eu falei, sim. E o que você fez? Aprendeu. Estudou. Você não foi para uma sala de aula para aprender a ler beabá, bebê, não sei se é assim, né? No norte era isso, beabá, bebê, né, irmão José? Baby. Você não foi lá para aprender? Você não aprendeu, não estudou? Para andar de bicicleta, você não teve que andar de bicicleta, cair, se ralar, depois até você aprender o equilíbrio, tirar as rodinhas. Para aprender a dirigir, você não foi numa autoescola, sentou, assistiu às aulas, aprendeu sobre lei de trânsito, depois pegou no carro, aprendeu que você liga, depois você... Bom, eu fui aprender a dirigir com 27 anos de idade. Eu ia para a autoescola e eu ficava, da partida, agora pisa na embreagem, agora engata a primeira,
Agora solta a embreagem e aperta, ia falando na minha mente. Solta a embreagem e aperta o acelerador. O carro fazia vum, 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 puf, e morria. Mas hoje você não faz isso no automático? Eu falei, Senta no carro, você nem pensa no que você está fazendo. Você vai, puxa o cinto, liga o carro. Você está conversando com a pessoa, mexendo no celular e está dirigindo. Você faz no automático, porque você aprendeu. Então, a administração financeira é a mesma coisa. Você aprende. E hoje em dia, não tem mais desculpa. Se você queria aprender alguma coisa antigamente, na minha época, ou eu tinha que comprar um livro, ou eu tinha que ir para a biblioteca municipal para ficar lá dentro aprendendo. Hoje em dia, tudo está aqui, na palma da sua mão. Você aprende. Aprenda a administrar, Paulo. Eu não vou entregar mais se você não consegue administrar o que você tem na sua mão. Eu vi na internet alguma coisa por aí. Acho que eu estava lá no Google e apareceu uma reportagem, coisa assim. Que a última ganhadora do Big Brother Brasil, que ganhou um milhão, não sei, um milhão e meio. Depois de um ano, não tem mais nada. E está endividada. Entra no YouTube e pesquisa assim, milionários que perderam tudo. Gente que ganhou 19 milhões na Mega Sena. Está lá uma reportagem. E 5 anos depois está morando de favor. Por quê? Porque tem gente que fala assim, se eu ganhasse mais, os meus problemas financeiros acabavam. Se eu tivesse um salário melhor, não. Eu ganho, por exemplo, a pessoa fala, eu ganho 2 mil. Se eu ganhar 5 mil, aí sim, aí meus problemas eram resolvidos. A pessoa fala, não, eu ganho 5 mil, mas se eu ganhasse 10 mil, o problema não é o quanto se ganha. Não é o quanto se ganha. O problema é a nossa mentalidade. Eu acompanho um bilionário brasileiro, um empresário. Não sei se alguém aqui conhece, Flávio Augusto da Silva. E eu estava ouvindo uma entrevista dele. E ele falou assim: eu tinha funcionários, executivos, que trabalhavam direto para mim, que ganhavam um salário mensal de 30 mil reais por mês. Salário mensal. Só que o camarada tinha um padrão de vida de 35 mil. Aí a conta não fecha. Porque estava endividado. O Espírito Santo falou para mim assim: Paulo, você quer receber mais? Aprende a administrar o 1 que você tem. Porque se você não souber administrar o 1 que você tem, eu não posso te dar mais. Se você não aumentar a sua capacidade, não tem como eu te dar mais. Se eu te der mais, eu vou afundar você. Terceiro lugar. Primeiro, semente. Segundo, aprenda a administrar o que você já tem. Terceiro, olha só. O servo que ganhou 1, ele perdeu 1 que ele tinha? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. O que ganhou 1 talento, ele perdeu o que ele tinha? Sim ou não? Perdeu depois, né? Boa colocação. Mas quando o Senhor veio prestar conta do que ele entregou, ele tinha perdido? Não. Ele ganhou 1 e entregou 1. 0-0. Empatou. Sim ou não? O senhor me entregou 1. Está aqui 1 de volta. Eu fiquei com medo, né? Vai que eu perdi isso aqui.
Muito provavelmente ele sabia que ele era um mau administrador, né? Vai que eu perco isso aqui. Então eu enterrei. Está aqui um que o Senhor me devolveu. Aí o Senhor falou para ele assim: servo mau e negligente, me dá esse talento aqui. Ele foi reconhecido como um servo mau porque ele não multiplicou o que ele tinha recebido. O Espírito Santo falou para mim assim: pega o que você tem e aprende a multiplicar. Você quer receber mais? Você quer prosperar na sua vida? O Espírito Santo falou para mim: Paulo, você quer prosperar na sua vida? Pega o que você tem e aprende a multiplicar. Você quer ver o poder da multiplicação? Alguém tem uma calculadora no celular aí? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Imagina que Deus viesse aqui agora, em pessoa. Assim, ele foi para Salomão, né? Igual ele fez com Salomão lá. Chegou em Salomão e falou: Salomão, me pede o que você quer. Estou encerrando já, a última. Mas 2 minutos eu encerro. Ele falou assim para Salomão: Salomão, me pede o que você quer. Imagina que Deus falasse para você agora, ou essa noite: escolhe o que você quer. Você quer R$1 milhão na sua conta, ou você quer 1 centavo que multiplique por 2 todos os dias durante 30 dias? Você tem uma escolha. Você quer R$1 milhão agora na sua conta, ou você quer 1 centavo que multiplique por 2 todos os dias durante 30 dias? Quem aqui escolheu 1 milhão? Seja sincero. 1 milhão na sua conta agora. Ok, baixa a mão. Quem aqui escolheu 1 centavo? Tá? 3 pessoas. Quem aqui não escolhia nenhum dos dois? Quem teve gente que não levantou a mão nem para um nem para outro. Então quem aqui não escolheu nenhum dos dois? Não, passou um olho nada. Então tá. Isso não é, Emanuel? Tá com a calculadora aí? Ó, coloca 1 centavo aí. 1 centavo. 0,01. Vem cá, José, vem cá, rapidinho, corre aqui, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui do meu lado, fica aqui. Ó. 0,01, 1 centavo aqui, tá? Ó. Vezes 2. Quanto que dá? 2 centavos. Vezes 2. Então, peraí. Ó, 2. Peraí. Vezes 2, 3. Vezes 2, 4. Vezes 2, 5. Vezes 2, 6. Vezes 2, 7. Vezes 2, 8. Vezes 2, 9. Vezes 2, 10. Multiplicou 10 vezes por 2. Quanto deu aqui? 10,24. R$10,24. Ou seja, esse 1 centavo multiplicou 10 dias. Esse 1 centavo. É R$1,24? Tá. Vamos lá. Vezes 2, 11. Vezes 2, 12. Vezes 2, 13. Vezes 2, 14. Vezes 2, 15. Vezes 2, 16. Vezes 2, 17. Vezes 2, 18. Vezes 2, 19. Vezes 2, 20. 10.485,76 centavos. Não é isso não? Não, não é. Vezes 2 não é.
Está marcando 10. Depois você faz a conta em casa. Vezes 20. Mas de qualquer forma tem 10 mil aqui, 485. É mais que 1 milhão? Não. Vamos lá. Vezes 2, 21. Vezes 2, 22. Vezes 2. E travou. Só vai até 20 operações. A calculadora travou. Vai dar mais de 5 milhões. Faça a conta depois. 1 centavo vezes 2. 2 centavos vezes 2. Vezes 2. Por 30. No 30º dia, vai ter mais de 5 milhões. Sabe o que é isso? Só para ilustrar. É o poder da multiplicação. Se você pegar o que você tem e multiplicar, o Espírito Santo falou para mim assim: aprenda a multiplicar o que você tem. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu quero que nessa oração, quero te convidar a você de fato entregar tudo. Entregue tudo. Tudo que você tem, sem reservas. De coração, entregue tudo. Tudo. Diga: Senhor, eu entrego tudo. Tudo que eu tenho. Nada do que eu tenho é meu, tudo é teu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar pelos teus filhos. Orar, Senhor, pela tua igreja. Orar pelas nossas vidas, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem algo grande para nós. Eu creio que o Senhor está disposto a entregar mais para nós. Eu creio que o Senhor está receptivo e disposto a entregar e confiar mais nas nossas mãos. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que nada do que nós temos é nosso, tudo é do Senhor, tudo é teu, Pai. Senhor, e nós entregamos tudo, Senhor, o que temos. Tudo, Senhor, o que temos, Senhor, nós entregamos a Ti, porque é do Senhor. Nós não somos Senhor de nada, Senhor, o que está confiado a nós. Um dia o Senhor virá nessa terra e vai prestar contas, Senhor, do patrimônio e daquilo que o Senhor entregou, dos recursos que o Senhor deixou na nossa mão. Nos ajuda a ser servos fiéis, nos ajuda, Senhor, a ser servos diligentes, Senhor, que estão dispostos a multiplicar os recursos que o Senhor nos entregou, meu Deus, para que a tua obra e o teu reino seja expandido nessa terra. Nos ajuda a abrir os nossos olhos, Senhor, para enxergar, enquanto nós estamos brigando pela semente, o Senhor tem muito mais para multiplicar na nossa sementeira. O Senhor tem muito mais, ó Deus, para encher os nossos celeiros, se nós entendermos, Pai, Senhor, que a semente que o Senhor nos entrega é para ser plantada no solo. Ó Deus, cremos na tua provisão, cremos na tua providência, cremos na tua prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus, venha, ó Deus, sobre nós, Senhor, as portas abertas, Senhor, derramando uma bênção tal que dela advenha toda a abastança. Nós cremos, ó Deus, na tua bênção, na tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Deus abençoe. Amém, igreja?
paz do Senhor a todos. Fica difícil às vezes a gente falar de oferta quando já se falou muito em oferta. Mas Deus quer abençoar cada um de vocês. Isso Deus quer fazer. Isso é um propósito de Deus. Eu quero complementar o que o pastor falou com relação a nós entregarmos tudo. É uma palavra que uma vez eu ouvi e aquilo ficou gravado em mim. Deus, Jesus,